Oi, meus queridos, bom dia! Hoje, dia 22 de junho, vamos começar mais uma apostila com as graças de Deus. Começando com língua portuguesa. A tia colocou um poema aí para vocês, tá? Título: Infância. Aninha pula amarelinha. Henrique brinca de pique. Marília de mãe e filha. Marcelo é o rei do castelo. Mariazinha, sua rainha. Carola brinca de bola. Renato de gato e rato. João de polícia e ladrão. Joaquim anda de patins. Tieta de bicicleta. E Janete de patinete. Lucinha, eu estou sozinha. Você quer brincar comigo? Esse poema aqui, quem escreveu foi Sônia Miranda. Lá embaixo, bem pequenininho, está o nome da autora do poema, Sônia Miranda. E esse poema foi tirado de um livro. Depois de Sônia Miranda, tem o nome do livro onde foi tirado esse poema. O livro se chama Pra Boi Dormir, tá? Tem até aqui o ano do livro, tá? A editora, e qual a página do livro que foi tirado esse poema. Isso aqui é importante saber, porque vai ter pergunta lá na frente, né, sobre isso aqui. E esse poema, ele tem várias rimas. Ó, Aninha rima com amarelinha, Henrique rima com pique, Marília rima com filha, e assim por diante, tá? Então, virando aí. Na segunda parte aí, tem uma explicação aí de gênero textual. No nosso caso aqui hoje é o poema, tá? Olha aí, o poema é um gênero literário que sugere emoções por meio de uma linguagem que se combinam sons, ritmos e significados. Geralmente é escrito em versos e sua organização é em linhas curtas agrupadas em estrofes. O uso das rimas é frequente, mas não obrigatório. Nesse nosso poema aí, a rima tá aí, tá? O ritmo é dado principalmente pela alternância regular das sílabas fortes e fracas, pela repetição de consoante ou pelas rimas, tá? No nosso caso, nesse poema aí tem muitas rimas. Trabalhando a oralidade. Agora eu vou fazer uma série de perguntas aqui, mas não precisa de responder, tá? É só pra gente refletir, pensar, tá bom? Qual é o nome desse poema? Né? O título dele é Infância. Tá lá em cima. Outra aí. Você já conhecia esse poema? Quem aqui já conhecia esse poema? Tá? Vocês vão só pensar aí. Observando a ilustração do poema, podemos imaginar sobre o que ele irá falar? Sim. Ele tá falando, só de você ver essas crianças aí, com esses brinquedos na mão. Tá falando de quê? De brincadeira de criança, né? O que será que essas crianças estão fazendo? Estão brincando. Em sua opinião, essas crianças são amigas? Acredito que sim. Quem escreveu esse poema? Tá lá embaixo no texto, né? Sônia Miranda. Observando a ilustração, o que é ilustração? São os desenhos que tem em volta aí, tá? Então, observando a ilustração do poema, podemos afirmar que as crianças estão felizes ou tristes? Você acha que elas estão o quê? Estão felizes, né? Estão brincando. Virando a página. Estudo do texto. Leia o poema com muita atenção e responda as questões abaixo. Número 1. Qual é o título do texto? Eu já falei, tá lá em cima, vocês vão escrever aí. Quem é o autor? Tá lá embaixo, já falei também o nome dela, tá? De onde esse poema foi tirado? Né? Do ladinho do nome da autora, tá lá o nome do livro que foi tirado esse poema. Já falei também o nome, tá? Só ler lá embaixo do texto. Esse texto é piada, poema ou fábula? É um poema. 5. A finalidade do texto é ensinar a preparar um alimento? Não. Não é um caderno de receita, né? Emocionar o leitor? Sim. É para isso que é o poema. Dar uma informação? Não. Né? Se fosse para dar uma informação, seria uma reportagem, alguma coisa assim. Então, não é. 6. Cite o nome das crianças que aparecem no texto.
Lá no texto tem o nome de várias crianças, de 12 crianças. Vocês vão ler lá e vão escrever o nome das crianças aí dentro desse quadrinho aí, tá bom? 7. Qual é o assunto do texto? O que o texto tá falando, gente? De brincadeiras. Virando a página. 8. Retire do texto 5 palavras e escreva-as em ordem alfabética. Vocês vão escolher 5 palavrinhas e tirar e escrever aqui, depois colocar em ordem alfabética. Eu escolhi amarelinha, pique, filha, castelo e rainha. Mas vocês podem escolher qualquer palavra do texto, depois colocar em ordem alfabética, tá? 9. Retire do texto uma palavra. Letra A, dissílaba. O que é dissílaba? Que tem 2 sílabas. Letra B, trissílaba. Vocês vão lá no texto e vão olhar uma palavrinha que tem o quê? 3 sílabas. Letra C, polissílaba. Vocês vão lá no texto e vão escolher uma palavra que tenha 4 ou mais sílabas, que isso que quer dizer polissílaba, tá? E a letra D, monossílaba. Vocês vão pegar uma palavrinha pequenininha lá que só tem uma sílaba, tá bom? 10. Retire do texto rimas para. Letra A, Aninha. Lá no texto, o que tá rimando com Aninha? Muito fácil, né? Vocês vão escrever aí. B, o que tá rimando com pique? Vai escrever. O que rima com Marcelo, com Rainha, Bola, João, Bicicletas e Lucinha? Só ler o texto e completar na frente o que tá rimando, tá? Número 11. Quantas palavras há na frase? Você quer brincar comigo? Vamos contar? Você quer brincar comigo? 4 palavras. 12. Qual é a primeira palavra do texto? Vamos lá no texto, vamos olhar. Primeira palavrinha do texto. Depois do título, a primeira palavra é Aninha. Vai escrever aí. Agora vamos para matemática. Sistema de numeração decimal. Em um zoológico, há placas com algumas informações dos animais. Uma das informações é o peso, que está escrito por extenso. Use algarismos para representar o peso de cada animal. Então, vamos aí. A girafa, ela pesa 420 quilos, né? Então, vocês vão escrever nesse quadrinho aí, em números, tá? Então, vai dar 420, 420, tá? A zebra, ela pesa quanto? 280. Vai escrever aí, ó, em números, tá? Em algarismos. Vai ser o quê? 280. A onça, ela pesa o quê? 139. Como é que vai ficar? 139. O camelo, ele pesa 525. Vai ficar 525. E o leão, 205. Vai ficar 205, tá? Virando aí. 2. Observe os números da atividade anterior e responda. Letra A. Que número ocupa a segunda ordem nos pesos de cada animal? Se vocês quiserem, vocês podem repetir o peso aqui, vai ficar mais fácil. Por exemplo, a onça, se eu pegar lá o peso dela, a onça, ela pesa 139. Então, você vai escrever aqui, vai colocar em algarismo, tá? 139. O leão, vamos ver o leão. 205, vai colocar 205. Vai escrever aí, tá? O camelo. Camelo, 525, vai escrever aí, 525. A girafa. 420, vai ficar 420. E a zebra, 280, vai ficar 280. Então, fica mais fácil você escrever aí o peso dele total, de cada animal. Aí, para ficar mais fácil, você pode circular o que tá pedindo aí, que ó, que número ocupa a segunda ordem nos pesos de cada animal. Se a onça pesa 139, nós sempre, nesse caso aqui, a gente vai contar da direita para a esquerda, tá? Ó, presta atenção, da direita para a esquerda. Então, contando, ó, a onça, 139. Se eu olhar o número da direita para a esquerda, a primeira ordem aí é o 9.
Segunda ordem é o 3. Terceira ordem é o 1. Então, vocês vão circular o 3. O 3 que representa aí a segunda ordem, que é igual tá pedindo aí, ó. Que número ocupa a segunda ordem dos pesos de cada animal? A onça não é 139? Então, a segunda ordem vai ser o 3. Então, vocês podem colocar aí circulando o 3, tá? O leão não é 205, o peso dele? Então, vamos lá. O 5 vai ser o quê? A primeira ordem. O 0, a segunda ordem, e o 2, a terceira ordem. Então, o que é a segunda ordem aí? É o 0, então vai circular o 0. O camelo, 525. Vamos lá. 5, primeira ordem. 2, segunda ordem. E o outro 5, terceira ordem. Então, o 2 é que vai ser o da segunda ordem, que vocês vão circular aí. A girafa, 420. O 0, primeira ordem. O 2, segunda ordem. E o 4, terceira ordem. Como o exercício quer a segunda ordem, vocês vão circular o 2, tá? Zebra, 280 quilos. O 0 representa a primeira ordem, o 8 a segunda ordem e o 2 a terceira ordem. Então, qual que era a segunda ordem? O 8, tá? Então, ficou assim, a onça eu circulei o 3, o leão eu circulei o 0, camelo eu circulei o 2, girafa eu circulei o 2, a zebra eu circulei o 8. Eu circulei só os números que correspondem à segunda ordem, tá? Do peso dos animais. Vamos 3. Carlos e Lucas foram brincar e viram que a casa de Gustavo tinha uma placa com um número identificando-a. Pode ser que vocês nem consigam entender o número aí, tá muito pequenininho. O número da casa é 823, tá? 823, tá bom? Então, letra A. Escreva por extenso o número da casa de Gustavo. Então, vocês vão escrever aí 823, tá? Vocês vão escrever aí esse número que tá aí. Letra B. Quantos algarismos há nesse número? Ó, 1, 2, 3. 3 algarismos. Em que ordem está o algarismo 8? Vamos lá de novo? Olhando da direita para a esquerda, tá? Então, o número 3 é a primeira ordem, o 2 é a segunda ordem e o 8 é a terceira ordem. Então, a letra C não está perguntando em que ordem está o algarismo 8? Terceira ordem, que é a ordem das centenas, tá? Letra D. E o algarismo 3? Vamos lá de novo? Olhando da direita para a esquerda, tá? O 3, ele é o quê? Da primeira ordem. É a ordem das unidades, tá? Letra E. Realize a decomposição desse algarismo. Vamos lá, então. 823. 800 quer dizer o quê? 8 centenas. 8 centenas dá 80. Esse 2 aí, o que ele representa? 2 dezenas. 2 dezenas quer dizer 20. E esse 3 aí? 3 unidades. Então, vai ficar 80 mais 20 mais 3, que vai ser igual a 823, tá? 8 centenas, 8 centenas, 2 dezenas e 3 unidades, que vai ser correspondente a 823, tá bom? Vamos lá, então. Virando a página. 4. Ana foi visitar sua amiga, que mora perto da sua escola. Ajude Ana a lembrar do número da casa da sua amiga, lendo a dica. Em seguida, circule a casa da amiga de Ana. Dica. Agora vamos para a dica. Possui 3 algarismos, tá? Então, na segunda ordem, tem o número 7. Bom, se tem 3 algarismos, na segunda ordem tem o número 7, então eu sei que o 7 vai ficar aqui no meio. Então, eu vou colocar o 7 no meio, que é o da segunda ordem, tá? Na primeira ordem, ó, lembra que eu falei com vocês? Nós vamos olhar o número da direita para a esquerda. Ó,
O 7 eu já sei que é da segunda ordem. Se são 3 algarismos, ele tá aqui, no meio, né? Na primeira ordem, o algarismo 9. Então, olha só, o 9 vai ficar olhando o número da direita para a esquerda, tá? O 9 vai ficar depois do 7, no caso, mas olhando da direita para a esquerda, né? Então, olha só. E Deixa eu me perdi aqui. E 5 centenas na terceira ordem. Então, vou colocar o 5 aqui na terceira ordem, tá? Então, que número que vai formar, gente? 579, tá? Ó, o 9, ele na dica aqui tá falando que o 9 é o da primeira ordem, tá falando que o 7 é da segunda ordem e tá falando que o 5 é da terceira ordem. Então, formou 579. Então, qual é a casinha aí que tem esse número? 579. É a última casinha. Então, é a última casinha que vocês vão circular, tá bom? 5. Se você reúne 5 dezenas e 2 unidades com 9 dezenas e 4 unidades, quantas dezenas e quantas unidades você terá? Na verdade, faltou colocar aí centena. Por quê? Se eu somar 5 dezenas e 2 unidades, o que são 5 dezenas e 2 unidades? Que número que forma? 52. Se eu juntar 9 dezenas e 4 unidades, que número que vai formar? 94. Então, se eu somar 52 com 94, vai dar 146. E o que é o 146? Vai ser o quê? Uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Então, é isso que vai ficar no final. Se eu juntar isso tudo aí, vai formar uma centena, 4 dezenas e 6 unidades, tá bom? 146. Número 6. Cada pacote contém 10 biscoitos. Observe as imagens e registre a quantidade de biscoito que há em cada caso. Então, se eu sei que em cada pacote fechado tem 10, então eu vou contar assim, ó, o primeiro aí, 10, 20, 30, 30 com mais 3, que tá solto aí, ó, biscoitinho solto, 33. O de baixo, se eu sei que cada pacote tem 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Vou escrever 50 aí no quadradinho. O lá de cima, de novo aqui, tem 2 pacotes aí e mais 1, 2, 3, 4 biscoitinhos soltos. Cada pacote com 10, então vamos contar. 10, 20, 21, 22, 23, 24. 24 biscoitos, que eu vou colocar no quadradinho. E o último aí, vamos contar. Quantos pacotes fechados? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Com mais um biscoitinho solto, 71 biscoitos. Tá bom? Virando a página. Trabalhando com as centenas. Número 1. Calcule mentalmente as operações e pinte da mesma cor o resultado correspondente. A primeira aí, 100 mais 200 mais 300. Vamos imaginar que cada dedinho aqui vai valer 100, tá? 100 mais 200 mais 300. Vamos lá de novo? 100, vamos colocar cada dedo vale 100. 100 mais 200 mais 300. Vamos ver quanto que vai dar? 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, eu vou pintar da mesma cor, tá? O quadradinho dessa pergunta com o quadradinho da resposta, que é o 600. O outro quadradinho aí, 900 menos 400. Então, vamos colocar que cada dedo tenha 100. Então, vamos lá, olha. 900. Imagina que aqui tem 900. Eu vou tirar 400, ó, vou tirar isso aqui. Quanto que vai ficar? 100, 200, 300, 400, 500. Vai sobrar 500. Então, 900 tira 400, sobra 500. Vai pintar da mesma cor esse quadrado com a resposta 500, tá?
O outro, 400 menos 300. Então, vamos fingir que cada dedo vale 100. Ó, 400 menos 300. Vai sobrar 100. Então, vocês vão pintar a mesma cor, esse quadrado com o quadrado 100. 300 mais 400. Quanto que vai dar? Ó, 400, 500, 600, 700. Então, vai dar 700. Vai pintar da mesma cor. E o último aí, 800 menos 400. Ó, 800 menos 400. Sobrou 400. Então, vai pintar aí da mesma cor, tá? 2. Leia e represente em algarismos os números a seguir. Letra A, 230. Como é que vai ficar? 230, 230. B, 950. Vai ficar o 9, o 5 e o 0. Letra C, 810. Vai ficar o 8, 1, 0. 810. Letra D, 770. Vai ficar o 6, 7, 0. 600. Minto. Errei aqui, gente. 770. Vai ficar o 7, 7, 0. Tá? 770. Letra E, 300. Vai ficar o 300. Letra E, 140. 140. Tá? Virando a página. Essa parte aqui, gente, de História e Geografia, é aquela parte que a tia, lembra? Já tinha explicado, só que aí acabou que a gente trocou essa apostila e aí eu gravei um videozinho curtinho domingo, lembra? Aquele outro domingo? Então, vai ser, eu vou falar novamente a mesma coisa que eu falei naquele outro vídeo, porque agora que vai realmente o que eu havia falado, tá? Não tem problema, não. História, uma cidade, diferentes culturas, São Paulo, uma cidade multicultural. Muitos povos contribuíram para São Paulo ser o que é hoje. Entre eles, cabe citar os indígenas, os portugueses, os africanos, os europeus e os migrantes. Os indígenas já viviam aqui. Então, quando o Brasil foi descoberto, já tinha índio morando aqui no Brasil, né? Os portugueses chegaram espontaneamente. Os portugueses vieram, né? E descobriram aqui. Os africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Então, os africanos, eles foram capturados lá na África e vieram para ser escravos aqui. Os europeus vieram em busca de uma vida melhor, vieram para, né, ganhar dinheiro, ter uma vida melhor. E os migrantes, né, os mineiros e os nordestinos, em sua maioria, que vieram para São Paulo em busca de trabalho, tá? O texto a seguir é de Daniel Munduruku, um indígena que mora em São Paulo e é autor de vários livros para crianças. Leia-o com atenção. Vou ler a historinha aqui agora de um índio, ele é um escritor, mas das coisas que ele sofreu quando era criança. Ele fala assim: todo mundo dizia que índio é um habitante da selva, da mata, e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que índio era preguiçoso e traiçoeiro. Isso tudo aqui ele escutava quando ele era criança. Eu ouvia isso dos meus colegas da escola e sentia muita raiva deles, porque eu sabia que isso não era verdade. E isso me fazia sofrer bastante. Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado nas brincadeiras. Eu cheguei a desejar não ter nascido índio. Foi meu avô quem me ajudou a superar essas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade essa beleza e a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Então, quando ele era criança, as outras crianças discriminavam ele por ele ser índio, né? Falavam que ele era preguiçoso, traiçoeiro, que índio era preguiçoso, traiçoeiro. Ele ficava com muita raiva disso, né? Ele era deixado de lado. Então, agora vamos para as perguntas. Número 1. Responda com base no texto. Letra A. Como Daniel era visto pelos colegas da escola?
Lá no texto fala, ele era visto como que preguiçoso e traiçoeiro. E isso não era verdade. Letra B. Marque um X na carinha que representa o sentimento de Daniel diante do preconceito. Então, eu coloquei aí 4 emojis e vocês vão ter que fazer um X no que representa o que ele sentia. O que ele sentia lá no texto? Raiva. Qual carinha aí que representa a raiva? Faz um X nela. Letra C. Elabore frases para combater todo tipo de discriminação na escola. Eu vou ler para vocês as frases que eu escrevi, mas não precisa ser igual a minha. Vocês podem criar a frase de vocês, tá? Coloquei assim, a primeira frase. Todos nós somos seres humanos e merecemos respeito. Segunda frase. A cor da pele não muda nossa essência. Terceira frase. Respeito não tem cor, tem consciência. Então, gente, a cor da pele não quer dizer nada, tá? Todos nós somos seres humanos, da mesma forma. Letra D. São Paulo é uma cidade multicultural, pois teve a contribuição de vários povos. Quais são esses povos? Lá no texto está falando quais são esses povos. Vocês vão escrever aí, tá? Tirando a página. Agora vamos para a geografia. As paisagens e o que é produzido no campo e na cidade. Agora nós vamos falar de agricultura, pecuária, extrativismo e agroindústria, tá? As paisagens do campo são transformadas ao longo do tempo e as máquinas e equipamentos são inventados e passam a fazer parte de muitas paisagens no campo. Isso tem a ver com plantio e pastagem de animais. Por meio dessas atividades são produzidos alimentos e matérias-primas para a fabricação de diferentes produtos. A atividade econômica de cultivo de vegetais é denominada agricultura, né? Cultivo de frutas, verduras, legumes e cereais. E a atividade econômica de criação de animais é denominada pecuária, produção de carne, ovos, leite, couro e lã. A atividade econômica relacionada à coleta de produtos naturais é denominada extrativismo, que pode ser de origem vegetal. Exemplo, extração do látex para fazer a borracha, né, que é de uma árvore chamada seringueira, que eles vão cortando ela assim no caule dela, e ela vai soltando uma seiva. É aquilo ali que faz a borracha, tá? Então, esse é um tipo de extrativismo, o vegetal. Outro, de origem animal, exemplo, a pesca, tá? É um tipo de extrativismo de origem animal. Ou de origem mineral, por exemplo, a extração de calcário, tá? De minerais. Geralmente, as fábricas são instaladas nas cidades, mas também existem no campo e são chamadas de agroindústrias. Então, quando as fábricas são instaladas no campo, elas são chamadas de agroindústrias. Os tratores, as colheitadeiras e outros objetos e equipamentos utilizados na agricultura e na pecuária são, em geral, produzidos na cidade. Então, geralmente, essas fábricas que produzem tratores, colheitadeiras e esses materiais que são usados lá na roça, essas fábricas geralmente estão na cidade. Número 1. Baseado no texto acima, marque a alternativa correta. Letra A. Chamamos de atividade de cultivar vegetais. Lá no texto fala que cultivar vegetais, ó, tá aqui, ó, cultivo de frutas, verduras, legumes e cereais. O que é isso? É a pecuária, é a agricultura ou é extrativismo? Vocês vão marcar aí o certo, tá? Letra B. Como chamamos a atividade de criação de animais? Como é que chama, gente? É agricultura? É pecuária? Ou é agroindústria? Letra C. Como chamamos a atividade relacionada à coleta de produtos naturais? É o que? É agroindústria? Virei a página, tá? É pecuária ou é extrativismo? Letra D. Muitas fábricas são instaladas no campo e transformam matéria-prima vinda da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, são denominadas de trator, agroindústria ou máquinas. Vou marcar o certo aí, tá? 2. Ordene as sílabas e encontre as palavras que fazem parte da tecnologia agrícola. Esse aqui tá muito fácil, vocês só vão desembaralhar as sílabas e escrever a palavrinha correta, tá bom? 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso.
É por meio das atividades econômicas que os seres humanos conseguem produzir e consumir mercadorias? Sim, né? É por meio da atividade econômica, de compra e venda. Não tem letra. O próximo aí. Os seres humanos não alteram os espaços em que vivem? Tá errado, gente, é falso, tá? O primeiro aí é verdadeiro, o segundo aí é falso. Por quê? Porque os seres humanos, eles alteram o lugar que eles vivem. Para ser construída uma cidade, né? As casas vão só aumentando quando a cidade está crescendo. Tem que derrubar para poder construir uma casa, então eles vão mudando a paisagem, tá? Vai construindo pontes e assim vai. Então aí tá falso, porque os seres humanos, eles alteram as paisagens. A próxima aí. São exemplos de atividades econômicas: a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, o comércio, entre outras? Sim, são exemplos de atividade econômica. O outro. Para realizar a atividade econômica, o ser humano utiliza força de trabalho? Sim, tem que ter muito trabalho. É verdadeiro. Agora vamos para as ciências. As mudanças da água. Número 1. Leia a história e identifique em cada parágrafo em que estado físico encontra-se a água, numerando corretamente. 1. Paulinho estava com muita sede, por isso foi à geladeira e pegou alguns cubos de gelo para pôr no suco. Se eu estou falando que ele pegou gelo, a água está em que estado? No estado sólido, tá? Então, esse 1 aí, ele é sólido, tá? 2. Paulinho, chamou a mamãe. Ele foi atendê-la e, ao voltar, o gelo havia derretido. Se o gelo derreteu, ficou na forma o quê? Líquida. Então, aí ele está na parte líquida. 3. Triste com o que aconteceu, ele jogou a água no chão do quintal e este, por estar muito quente, fez a água evaporar, né? Ele jogou aquela água no quintal e o que a água depois acontece? Ela não seca. Por que ela seca? Porque o sol aquece a terra e faz o que? Evaporar a água. Ela estava na forma líquida, ela vai entrar na forma gasosa, tá? Então, ó, o 1 é sólido, o 2 é líquido, o 3 é gasoso. Então, nós vamos ver aí, ó. Vamos numerar certinho. Qual desses aí que é o líquido? É o número 1, o 2 ou o 3? É o 2, que é aquele que a mãe dele chama ele e o gelo derrete, fica líquido. Então, o 2, vocês vão colocar aí no líquido. No sólido, vai ser qual número? Número 1, que é quando ele pega o cubo de gelo e põe lá no copo, tá? Então, é o 1. E no gasoso, eu vou colocar qual número? O 3, porque ele joga a água no quintal, a água líquida, e a água fica o quê? Ela seca, ela evapora, vai para o estado gasoso. Então, 3 vai ser no gasoso, tá? 2. Complete com as vogais e encontre as palavras que completam as frases corretamente. Letra A. A maior quantidade de água no estado gasoso encontra-se no... Vocês vão completar com vogais. No ar e nas nuvens, tá? Letra B. A maior parte da água do planeta é líquida, tá? É o que vai dar para colocar aí, líquida. Letra C. A água no estado sólido encontra-se no gelo, na neve e nas geleiras. 3. Assinale a alternativa verdadeira. Quando o sol aquece a água dos oceanos, mares, rios e lagos, a água passa do estado gasoso para o líquido? Tá certo isso, gente? A água lá no oceano, no rio, no lago, ela tá no estado gasoso e vai passar para o líquido quando o sol aquece? Não, é o contrário. Ela tá no estado líquido e o sol aquecendo, né, uma quantidade de água vai evaporar e vai passar para o estado gasoso. Então, essa frase aí tá errada porque ele inverteu aí. Teria que ser assim, ó. Quando o sol aquece a água nos oceanos, mares, rios, lagos, teria que ficar assim, ó. A água passa do estado líquido para o gasoso. Então, teria que estar assim para ficar certo. Como tá ao contrário, ela tá errada. Então, não vai marcar isso aí, tá? O outro aí. Condensação é a mudança da água do estado gasoso para o líquido?
Sim, tá certinho. É isso mesmo. Um exemplo disso aí é o orvalho, tá? Porque o vapor de água, né? Ele muda, ele passa em contato com o ar, ele se condensa, tá? E aí é igual a chuva, a água vai evaporando, vai formando a nuvem, de repente a nuvem ela se condensa. Quando ela se condensa, acontece a precipitação, que o que é a precipitação? Cai a chuva, tá? Então, esse tá certinho. O outro aí, transpiração. É a mudança da água do estado líquido para o gasoso? Certinho, tá? É o mesmo que acontece quando o sol aquece as águas dos mares, rios, lagos. A água ela vai evaporando e formando as nuvens, tá? É a mesma coisa. Tá certo isso? 4. Agora, copie nas linhas abaixo as frases falsas, tornando-as verdadeiras. Então, dessas 3 aqui, a falsa aqui, a que tá errada, é a primeira, que eu até falei como é que seria o certo. Então, vocês vão escrever ela toda aí, mas na forma correta. Vai ficar assim, ó. Quando o sol aquece a água dos oceanos, mares e rios e lagos, a água passa do estado líquido para o gasoso, tá? O certo vai ficar assim. Vocês vão escrever aí nessa linha isso. 5. Desenhe o que você entende por ciclo da água. Depois explique o seu desenho nas linhas abaixo, tá? Eu fiz um desenho aqui, mais ou menos, formando o ciclo da água. Eu fiz um lago, fiz um rio depois, tá? Fiz umas montanhas, umas rochas, fiz um sol, fiz algumas nuvens, fiz árvores. E aí eu fiz tipo uns negocinhos assim, mostrando que a água dos rios, do lago, tá evaporando, tá? Mas também evapora o quê? A transpiração das plantas. Vai evaporando. E isso vai formando, aí vai saindo do estado líquido, vai entrando no estado gasoso. E a água vai subindo e vai formando as nuvens. Quando as nuvens estão bem cheinhas, aquilo vai se condensar. Vai acontecer a precipitação e vai cair em forma de chuva. Vai retornar para a terra novamente. Então, essa água vai penetrar lá no subsolo da terra de novo, né? Vai molhar as plantas, as árvores. Vai voltar também uma parte para os rios, para o mar, para o oceano, né? Para os lagos. E aí vai acontecer tudo novamente. O sol vai aquecer de novo. O sol aquecendo, vai acontecer o que? A evaporação, a transpiração. E aquilo vai voltar, né, em forma gasosa, da líquida vai voltar para a forma gasosa, vai formar as nuvens, e aí vai acontecer tudo de novo. Então, esse é o ciclo da água, tá? Acontece isso direto. Aí, vocês vão explicar aqui embaixo, né? Eu coloquei assim, ó, a água dos oceanos, rios, lagos evaporam com o calor do sol e vão formando as nuvens. Depois, a água cai em forma de chuva, neve ou granizo, né? Neve ou granizo são nos lugares frios, tá? Que neva ou cai granizo, às vezes até acontece aqui. E é absorvido pela terra. Vai para os rios, lagos, oceanos e depois acontece tudo novamente. Por isso que é o ciclo da água, tá? Ele vai se renovando. Virando a página. Ensino religioso. Deus criou a humanidade para ser feliz. E para que isso aconteça, precisamos praticar sempre o bem, pois o bem gera felicidade. Ordene as letras e descubra os valores essenciais para viver e conviver bem. Então, nessas plaquinhas aí, dessas crianças, tem algumas palavrinhas aí, tá? Que são valores. Então, só que ela tá embaralhada. Vocês vão desembaralhar e vai formar as palavrinhas aí, tá bom? Não vou dar essa resposta, tá bem facinho esse aqui. Arte. Tia colocou aí, ó. Arte. Leia o poeminha e responda as perguntas. Faça uma linda pintura na cena. Como a gente tá no mês, né, de festa junina, né? Amanhã é véspera de São João, né? Tia colocou isso aí.
Caipirinha elegante. Meu vestido de chitão foi presente da vovó. Renda, babado e fita. Veja só. Estou bonita. Sou caipirinha elegante. Ando sempre bem trajada. Até logo, minha gente, que a festança está animada. Então, vocês vão responder essas perguntinhas aí, ó. Pra onde vai a caipirinha? Ela vai pra onde? Pra festa junina. Como é seu vestido? Lá no textinho tá falando como é que é o vestidinho dela. Conte com suas palavras como será a festança no arraial. Vocês vão escrever aqui como que é uma festa junina. O que tem na festa junina? Tem quadrilha? Tem. Tem comidas típicas de festa junina? Por exemplo, o que tem na festa junina de comida típica? Pé de moleque, canjiquinha, não é isso? Vocês vão escrever também aí. De brincadeiras, tem o quê? Pescaria, boca do palhaço, tiro ao alvo, cadeia. Então, vocês vão escrever o que tem na festa junina aí, tá bom? Que couber nas linhas aí. Gente, então é isso. Por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Pode fotografar a parte que tá com dúvida, mandar pra mim, que eu respondo, tá? Beijo, fiquem com Deus.